Hashtag 051, Apocalipse, estudando as profecias. Continuação. Quem poderá ser achado digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Então se segue uma pausa. Esse imenso universo reconhece a sua incapacidade, reconhece a sua indignidade para entregar ou para entrar nos desígnios do Criador. Como está no grego original, ninguém no céu. Não apenas nenhum homem, mas ninguém, nenhum ser no céu foi achado digno. Temos aqui uma prova definitiva de que as faculdades dos anjos são limitadas, como as dos homens. Claro que neste aspecto de penetrar no futuro e desvendar o que tem de suceder nesse particular. Nós estamos falando de um céu também que compreende, vamos dizer assim, o universo do planeta Terra com que nós estamos estudando. Claro que em outros sistemas, em outros planetas, onde existem outros cristos planetários, porque cada planeta tem um governante, um cristo planetário, né? Para usar uma palavra nossa aqui que a gente possa entender, porque até isso há muita dificuldade, né, da gente entender como é que Deus se refere a esses espíritos siderais que já chegaram a um grau de evolução tão grande que já podem ser governantes, podem criar um planeta, como Jesus criou o planeta Terra. Né? Imagine o grau de conhecimento imenso que um espírito de capacidade sideral desse tem. Então, não apenas nenhum homem, mas ninguém, nenhum ser no céu foi achado digno. Temos aqui uma prova definitiva de que as faculdades dos anjos são limitadas, como as dos homens, claro, que neste aspecto de penetrar no futuro e desvendar o que tem de suceder neste particular. Nem os anjos é dado saber. Quando o apóstolo vê que ninguém podia abrir o livro, que os mesmos eram os desígnios de Deus nele contidos, referentes ao seu povo, né, que está nesse planeta Terra, e que jamais fossem descobertos, a gente fica impressionado, apavorado às vezes, com certos fatos concernentes ao futuro de nossos próprios filhos, que a gente não sabe o que vai ser deles no futuro. Agora imagine, São João Evangelista chorou muito por ver que não tinha mais, sobre a frase, eu chorava muito, Benson, né? Ele explica aqui que é um dos grandes expositores, né, estudiosos sobre o Apocalipse. Profundamente preocupado com o pensamento de que ninguém se achava digno de compreender, de revelar e cumprir os divinos desígnios, e temendo que ainda continuasse oculto à igreja, então fica em prantos, e este pranto do apóstolo brotou da grandeza desta alma, da ternura do coração que sempre teve. Aparece agora mais claramente porque ele já está fora de si. Né? Vejamos que o Apocalipse não foi escrito sem lágrimas, nem será compreendido sem lágrimas. E vejam quem tem olhos de ver e ouçam quem tem ouvido de ouvir. Que até é difícil encontrar pessoas que queiram estudar o Apocalipse, porque é o livro mais importante do mundo atualmente, mas a grande maioria não está nem aí para isso, né? Infelizmente. Até para decifrar o Apocalipse, haveremos de sofrer o embate da treva, né? Porque aparece tanta coisa na vida da gente para nos desviar a atenção e para dizer, isso aí é um livro misterioso. Senão, agora como é que Deus iria colocar no livro o nome Revelação, que é o significado da palavra Apocalipse em grego, se fosse um livro misterioso? Nós já falamos sobre isso. Né? Então, até porque a treva não quer a vitória da luz. Né? E quando se acende a luz, dissolve-se a treva. Porque a treva ainda quer reinar. Na verdade, por que o mundo está do jeito que está? Porque a grande maioria dos habitantes do planeta Terra dão força para Satanás. Satanás tem força porque o próprio povo que não quer saber de Deus dá força a ele. Então, será que os que estão acompanhando esse estudo aí
Percebe o quanto é difícil tornar público esse conhecimento? Não é fácil. Então, no versículo 5 a 7, né, desse capítulo 5, disse um dos anciãos, não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 seres viventes, né? Que agora a gente não está mais chamando de animais, porque seres viventes. E entre os anciãos um cordeiro, como tendo sido morto, e possuía 7 pontas e 7 olhos, os quais são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Vejam aqui, é dito a João, o evangelista, não choreis mais. Deus não quer que seja ocultado nenhum conhecimento que possa beneficiar seu povo. Esse povo não é o povo judaico, católico, protestante, espírita, budista, hinduísta, seja lá o que for. É o povo do novo mandamento. Eles estão em todas as religiões, é o povo que já ama, com aquele amor de Deus, está independente dos rótulos, porque o que importa é o amor. É o povo do amor universal, o amor do Cristo de Deus. Todas as ovelhas boas de todos os rebanhos reunidas num só rebanho para o próprio Jesus, como ele disse, né? Tem outras ovelhas que não estão nesse aprisco. Ainda não estão nesse aprisco, mas haverá um só rebanho para um só pastor. Nós já estudamos isso lá atrás, várias vezes. Não vou repetir tudo aqui porque vai ficar imenso. E Deus não quer que seja ocultado deste povo, seu legítimo povo, por qualquer conhecimento que possa beneficiá-lo. Então, a intenção de nosso Criador, nosso Pai, é nos ensinar, nos mostrar o que vai acontecer, para que a gente acorde. Então, finalmente, aparece a possibilidade de abrir o livro, por isso, um dos anciãos diz, não choreis mais, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. Não vemos motivo para que um ancião, ou um dos anciãos, de preferência qualquer outro ser, desse essa informação ao evangelista. O profeta, a não ser o fato de, tendo sido remido, está especialmente interessado em tudo que diz respeito ao bem-estar da igreja neste mundo. Mas o Cristo é chamado aqui de leão da tribo de Judá. Por que é chamado de leão? Porque da tribo de Judá. Quanto ao primeiro título, é para significar a sua força. Leão é o rei dos animais, é o monarca da floresta, torna-se então um emblema apropriado e utilizado, né, como poder real para o Cordeiro de Deus. E a tribo de Judá? Porque, conforme a tradição, este título é derivado da profecia da Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 49, versículo 9 a 10. Moisés narrando a cena final da vida de Jacó, né, que tomou o nome de Israel, falando a seus filhos, os 12 filhos de Israel, os 12 filhos do velho Jacó, né, que é a mesma coisa, porque Israel é o novo nome que o anjo deu a ele, porque o Messias já era anunciado desde Moisés. Eis aí o tesouro, usando os 2 testamentos, o novo e o antigo. E a raiz de Davi é a origem e sustentáculo da posição do poder de Davi, rei profeta. Vamos continuar na próxima hashtag.